paz do Senhor Jesus, aqui é a pastora Alessandra Martins. A palavra de hoje se refere ao Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor. O estudo do Salmo 23 começa aqui pelas declarações de Davi sobre o pastorado de Deus e os benefícios do cuidado dele para as suas ovelhas. Davi passou por um bom tempo cuidando das ovelhas de seu pai Jessé e não media esforços para protegê-las quando era mais novo. Agora o salmista observava o mesmo cuidado do Senhor em todos os momentos de sua vida e estava confiante na provisão divina para saciar mais uma vez suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. O Senhor era suficiente para Davi e foi na direção dele que toda a sua história foi construída. Estamos vivendo em um momento da história da igreja de esfriamento espiritual, a apostasia dos cristãos. É como se os cristãos estivessem em uma letargia, como se tivesse com a mente que foi anestesiada. Pois bem, é assim. O Salmo 23 é um dos mais conhecidos e mais citados em todo o mundo. E aqui nós temos dois sujeitos, o pastor e a ovelha. Foi escrito por um pastor que se tornou rei, Davi. Está registrado em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 ao 9. O pastor era munido de uma vara, um cajado e de óleo, o azeite. Sua tarefa era apacentar e guardar o rebanho. O cajado tinha 3 funções. Servia para conduzir o rebanho. Por exemplo, quando alguma ovelha começasse a se desgarrar, o cajado tinha uma função de vara que o pastor utilizava batendo na ovelha para que ela voltasse novamente para o centro, ou seja, para o seu lugar junto com o rebanho. O cajado também servia para resgatar a ovelha quando ela caía em um buraco. O cajado, ele com aquela ponta arredondada, o pastor a pescava de dentro do buraco. Na ponta do cajado há um encaixe, que faz com que ele se torne também uma lança mortal. Ou seja, quando um animal feroz tentava atacar as ovelhas, o pastor defendia suas ovelhas e matava o animal. É assim que o Senhor faz conosco. Ele nos conduz, nos resgata do perigo e nos protege de todos os ataques do inimigo e das nossas almas. Os pastores, eles costumavam passar uma mistura de azeite e ungir a cabeça das ovelhas, principalmente onde há mucosas, regiões úmidas, áreas úmidas, como os ouvidos, os olhos, o nariz. Para quê? Para afastar insetos como moscas que costumam depositar seus ovos nessas mucosas dos animais. Quando as moscas depositavam ovos nos ouvidos dos animais, esses ovos, o que acontece? Eles eclodem e as larvas, elas entravam na cabeça do animal até alcançar o cérebro, causando dores intensas. E as ovelhas, ao sentirem tanta dor, elas procuravam as rochas para bater a cabeça para o alívio. Com isso, o crânio era quebrava e elas saíam desorientadas para longe do aprisco. Imagina só. É assim que Satanás faz, lançando setas, dardos inflamados, maus conselhos sobre as mentes, que é o nosso campo de batalha. Mas quando somos resgatados, nosso bom pastor, Jesus Cristo, nos coloca em pastos verdejantes com um banquete para que possamos usufruir e permanecer sob seus cuidados com misericórdia e principalmente com amor, e assim habitar na casa do Senhor para todo sempre. Existem muitos mosquitos e moscas que querem entrar em nossas mentes com distrações, entretenimento, mídia e outras, com
objetivo de quê? De desviar as ovelhas da fé, fazendo com que suas mentes estejam voltadas para o mundo secular, ao ponto de perder a direção da vida eterna e, consequentemente, levando à morte espiritual. O Senhor Jesus é o nosso pastor, o bom pastor. Ele quer guardar nossa mente desses perigos que nos perseguem constantemente, atacando nossa mente. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Neste caso, a figura do leão é o inimigo, em busca da sua caça para devorar as nossas almas. As ovelhas que não tinham óleo na lã, ouvidos, nariz, eram presas fáceis para as moscas depositarem seus ovos. Os cristãos sem o Espírito Santo é uma presa fácil para Satanás. Sem o Espírito Santo fica fácil de ser enganado, persuadido. E ele fala: onde diz a minha cabeça? Jeová, Mekadesh, o Senhor que santifica. Está registrado em Levíticos capítulo 28. A unção separa a pessoa ungida para o seu ofício. Fala sobre o seu caráter sagrado, do seu chamado e comissão. Nós, como igreja de Deus, fomos ungidos, não com óleo que era símbolo da presença do Espírito Santo, mas nós fomos ungidos com o próprio Espírito Santo, nos consagrando totalmente ao Senhor, como diz em 1 João capítulo 2, versículo 20 ao 27, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo, e a unção que vós recebeste dele fica em vós. No Salmo 51, versículo 11, Davi disse assim: não me lances fora da tua presença, e não tires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia que sem o Espírito Santo tudo estaria perdido. Ele faria tudo conforme o seu juízo, o seu próprio entendimento, ou seja, ele trocaria os pés pelas mãos. Tudo daria errado, mas ele sabia, entendia que com o Espírito Santo ele triunfaria sob seus ensinamentos e direcionamentos. Naquele momento, Davi estava apavorado, com medo de perder aquilo que para ele era de maior valor, o Espírito Santo de Deus. Estar sem o Espírito Santo é como estar sem o óleo. Seria voltar a ser cego, voltar à natureza pecaminosa, voltar a estar suscetível às armadilhas de Satanás. As consequências de ter uma vida sem o Espírito Santo é ter uma vida com muita dor de cabeça, com as moscas agindo na mente, a pessoa perdendo a direção, o rumo e o sentido de viver. Talvez você esteja se sentindo como uma ovelha que foi contaminada e que ficou sem rumo, perdeu a alegria e a paz. Mas a palavra de Deus diz que tudo pode mudar em sua vida, se você confiar completamente no bom pastor e obedecê-lo. Jesus Cristo é a esperança para uma vida vazia. É Ele que preenche. Ainda há tempo para buscá-lo e pedir para que Ele derrame o seu Espírito sobre você. O Espírito Santo tem poder para destruir toda ação do adversário. Não importa a quantidade de moscas que entrou na sua vida, na sua mente, Ele pode expulsar todas e agir no mais profundo de seu interior. O caminho de volta para o Senhor é o arrependimento. Voltar do caminho da morte, da perdição e desejar ardentemente estar com o Senhor. Então volte para o Senhor Jesus, e aqueles que ainda não o conhecem. Glória a Deus, Ele está de braços abertos para recebê-lo em seu aprisco. Ele está chamando. O aprisco do Senhor, o redil ou o curral, neste caso, é a igreja, onde está o seu rebanho. Jesus é a voz que chama e conduz. Então, o que acontece, pastora, no aprisco, no rebanho, na igreja? No rebanho, as ovelhas recebem o alimento espiritual que é a palavra do Senhor. É estar em comunhão com o Senhor por meio da Santa Ceia. Estar em comunhão com o Senhor ao cultuá-lo. Recebe a salvação em Cristo Jesus. Recebe a proteção contra o mal com cobertura espiritual por meio de uma autoridade espiritual. Recebe comunhão com o Senhor na convivência com os irmãos da Igreja de Cristo. Então, não deixe de buscar o Senhor Jesus. E quando se pode achar, Ele está voltando, amém? Vamos orar? Repitam comigo.
Meu Senhor e meu Pai, declaro hoje que Jesus Cristo de Nazaré é o meu único e suficiente Senhor, meu libertador e meu salvador, a luz que ilumina os meus caminhos e me conduz nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu o reconheço como meu bom pastor e eu a sua ovelha. Senhor, sou ovelha e não pode. Pai, me perdoa pelas vezes que fui uma ovelha marrenta, briguenta, que tentou fugir do teu aprisco. Peço que me unges com o teu óleo pelo poder do teu Espírito, para que eu não seja contaminado ou contaminada com ovos de moscas, os dardos inflamados do maligno, com maus pensamentos lançados na minha mente para me desorientar e me tirar do teu caminho, do centro da tua vontade. Senhor, reveste a minha mente com o capacete da salvação e renova-me pelo poder do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Pai, que nunca falte o teu óleo sobre mim, não me deixe sem o teu Espírito. Ah, Senhor, dou liberdade para ele agir na minha vida. Senhor, que eu possa repousar e descansar no teu aprisco. Sustenta-me e guarda-me quando passar pelo vale da sombra da morte, o dia mau. Que a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor, me acompanhem todos os dias da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.